Fala, meu pessoal animado, pessoal contente, pessoal feliz da minha turma 801. Satisfação poder estar com vocês, saudade de todos. Vamos lá então, dar continuidade ao nosso conteúdo trabalhado anteriormente. O Brasil independente. O que é que a independência ela traz? Primeiro de tudo, uma liberdade. A dependência ela é a subordinação de alguém superior. Por exemplo, você é dependente ou independente? Ah, professor, eu sou independente. Você compra alguma coisa com o seu dinheiro? Você mora na sua casa com o seu nome? Você trabalha? Você se sustenta? Não. Mas eu faço o que eu quero, então você é um rebelde. Independente você não é. Porque a independência ela está ligada à forma de se viver individualizada, sem necessariamente depender de alguém. O Brasil dependia de quem? De Portugal. O Brasil era colônia de Portugal. Desde 1500 até 1822, ou seja, 322 anos de história, o Brasil foi apenas uma colônia explorada, dominada. Quando eu falo colônia, eu falo de tudo aquilo que é ruim, tudo que não presta. A colônia é humilhada, explorada, esfoliada, retirando dela tudo aquilo que é bom e mandando para a metrópole que era lá em Portugal. O Brasil vivia um caos. O Brasil não tinha escola. O Brasil não tinha escola. O Brasil não tinha um banco. O Brasil não tinha uma história, porque não tinha também memórias, não tinha museu, não tinha nada. O Brasil era apenas um quintal de Portugal, que ele fazia o que queria fazer. Só que isso vai mudar com a chegada da família real no Brasil. Como é que conta essa história? Napoleão invade Portugal, a família, com medo de Napoleão, foge para viver no Brasil, que era a sua principal colônia. Desde 1808 é criada a Universidade do Brasil, Banco do Brasil, Polícia Civil, Polícia Militar, é criada a Biblioteca Nacional, Jardim Botânico. Começa então a haver uma grande transformação do Brasil. E o Brasil para de depender financeiramente de Portugal. É quebrado o famoso pacto colonial. A primeira independência que você vai ter quando for querer sair de casa é a independência financeira. Você precisa se manter. E o Brasil não tem mais dependência de Portugal. O pacto que existia entre Portugal e Brasil, acabou. O Brasil comercializa hoje com outras nações. Então, a independência ela foi um processo que começou do ano de 1808, se estendeu até 1822. Bem, quem é que vai fazer a independência? Alguém insatisfeito. Então você vai ter a família real do Brasil de 1808 a 1821, quando eles voltam para Portugal. Dom João volta para Portugal. Só que fica aqui a sua semente, ou seja, Dom Pedro I vai ficar no Brasil. E é esse Dom Pedro I que vai fazer todo o trabalho para se tornar independente. Quando Dom João chega lá em Portugal, é interessante que já está bem velho, está cansado. E a corte portuguesa fala: que bom, Dom João, o senhor retornou. Cadê o Pedrinho? Porque a força está na juventude. Cadê o Pedrinho? Cadê o nosso garoto, que vai ser o futuro rei? Ficou no Brasil. Ficou no Brasil? Manda voltar. Manda voltar. Professor, onde está escrito isso? Página 334, nós já falamos sobre isso, né? Capítulo 7, página 334. Fala sobre o bloqueio continental, nós falamos sobre isso. Fala sobre a vinda da família real para o Brasil, as mudanças que o Brasil vai começar a acontecer. Brasil, Reino Unido. E no dia 9 de janeiro, pressionado pela elite portuguesa,
de Portugal, que estão em Portugal, mandou uma mensagem bem mal criada para Dom Pedro I. Volte para Portugal. O Brasil vai voltar a ser uma nação, vai voltar a ser uma colônia. No dia 9 de janeiro, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Dom Pedro vai dizer: se é pelo bem geral, se é pelo bem do povo e pela alegria geral da nação, diga ao povo que eu fico. Ou seja, Dom Pedro vai ser um dos pioneiros responsáveis pela nossa independência do Brasil, que vai acontecer em São Paulo, no dia 7 de setembro de 1822. O dia do fico foi no ano de foi em 1822, no dia 9 de janeiro. Por que a independência só foi acontecer em setembro? Boa pergunta. Não existia Sedex, não existia correio que fosse tão rápido, não existia e-mail, não existia internet, ou seja, vai demorar. Então, entre uma correspondência e outra demorava bastante tempo. E Dom Pedro I vai ser o responsável por fazer a independência do Brasil, a proclamação da independência no dia 7 de setembro, nas margens do Riacho do Ipiranga. Já ouviu aquela música? Ouviram no Ipiranga as margens plácidas. O Ipiranga é o rio. Não é um rio, é um riacho. Riacho do Ipiranga. E ali ele vai receber uma intimação. A sua esposa Leopoldina manda uma carta dizendo: meu filho, independência agora ou nunca. Ele faz isso, a independência do Brasil. Quando se faz a independência, se pensa em quê? Mudança. Mudança. Um processo de independência, necessariamente tem que ter mudanças. E o Brasil vivia da agricultura, ou seja, um grande fazendão, não tinha indústria, e a grande maioria da sua população era de mão de obra escrava. Ou seja, não tinha trabalhadores livres. Ou seja, o escravo não ganhava dinheiro para trabalhar. Olha que doideira. Isso tem que mudar, correto? Independência do Brasil, independência, liberdade, a gente precisa disso. Pois é, a independência do Brasil não vai contar com a participação popular, não vai contar com a mão de obra de pessoas trabalhadoras, vai ser apenas feito pela elite do Brasil. Elite que vai ficar cada vez mais rica. E o pobre que vai manter sua condição de pobre, e o escravo que vai manter sua posição de escravo. Não vai acontecer a mudança que se espera com a independência do Brasil. Professor, e os portugueses que eram ligados a Portugal, vão aceitar isso? Não. Vamos ter algumas guerras pela independência. Vamos lá, página 334, as guerras de independência. Os portugueses não aceitaram facilmente a independência do Brasil, executaram fortes resistências militares do novo governo instituído por Dom Pedro I. Então vamos conhecer algumas guerras que vão acontecer. Guerras que vão acontecer na Bahia, Maranhão, Piauí e Grão-Pará. Aí se pensa, então foi fácil, o Brasil, através de Dom Pedro, vai ser independente, vai levantar uma espada e tal. Não. Houve guerras no Brasil que vão durar de 1822 a 1823. Guerras de pessoas que não vão aceitar a independência. Bahia, Maranhão, Piauí e Grão-Pará, lá no norte do Brasil. Professor, estou curioso. Como vai ser a vida então desse povo brasileiro? Agora eu posso cantar. Eu sou brasileiro com muito orgulho, porque agora sim existe uma nação brasileira. Antes não existia. Nós éramos portugueses.
porque isso aqui era como se fosse uma extensão de Portugal. Agora eu posso cantar: eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Como vai se dar esse processo de independência? Como vai acontecer? Meu filho, vou te falar uma coisa. Vai ser conturbado. Vai ser complicado. Professor, fiquei curioso. Como vai ser isso? Tá curioso? Quer conhecer mais? Então eu conto na próxima aula. Fica na paz, fica com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.